Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal. Hoje mais um react de álbum, tá? Eu acho que eu nem lembro quando é que foi o último react de álbum, mas vamos reagir ao novo álbum da Ariana Grande, o Petal, tá bom? Teve o single Hey That I Made You Love Me, que eu gostei bastante, tá crescendo muito pra mim essa música e eu tô bem curiosa pra ouvir esse álbum. É um álbum curtinho, um pouquinho mais de meia hora, então tô bem curiosa. Espero que goste desse react. Se você gostar, já deixa seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito, vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal, então ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e acompanha a nossa comunidade, que eu sempre aviso quando sai vídeo novo, vídeos que estão para sair, enquete, minhas mais ouvidas do Amazon Music todo mês, mini reviews de álbum, tem bastante coisa na nossa comunidade, então acompanha também. Tem shorts, tem Instagram, tem TikTok. É isso, e vamos para o vídeo. Foi bem rápida essa intro, né? Tô orgulhosa. Bom, antes de começar o react, eu já quero avisar que eu tô com a garganta um pouco dolorida. Não sei por que que eu acordei com a garganta doendo bastante desse lado aqui em específico. Tá doendo bastante, mas tamo aqui, tamo viva, vamos gravar esse react. Eu quase esqueci que tinha esse álbum, esse lançamento de álbum hoje. Mas vamos lá. Vou botar meus fones de ouvido. A primeira música do álbum, que é o atual single, eu acho, que ela fez bastante buzz em cima dessa música, que é Kiss Me. Tô bem curiosa pra ouvir Kiss Me, então vamos lá. Já tem uma intro, né, que é bem a cara da Ariana. Susto. Meu Deus. Parece trailer de cinema. Society, desperate for remedy. Empathy fixes reality. You give me something to love, something just to obsess me. This do or die, bring me to life. Kiss me like you know this is goodbye. We could try to make it all the way out. Eu gostei bastante da produção. I don't believe this. I don't believe Será que vai emendar? Acho que sim. Ou não? Não, não vai emendar. Tá bom. Kiss Me. É, achei interessante. Eu acho que é a primeira música na carreira, assim, que abre o álbum que não tem cara de. Que não é uma intro. Teve Imagine, mas Imagine tinha uma cara muito de intro, de introdução. Tinha uma coisa meio épica que sempre as intros da Ariana tem. Tá? Se tocou uma notificação, desculpa. Sempre tem. E essa é a primeira música que não tem essa cara de introdução, assim. Tem o instrumental no começo da música, mas bem de leve. Não sei, eu gostei da música, eu gostei da melodia, tudo que acontece, mas a produção da música foi o que mais me deixou em cima do muro. Porque eu gostei muito da produção nos versos, mas a produção no refrão, não sei. Assim, talvez seja uma coisa de tempo, porque Hater I Made You Love Me também foi uma música que, de primeiro, eu estranhei muito a produção dela, mas ela cresceu muito, tá crescendo muito. Então, talvez seja uma coisa de tempo, mas de primeira ouvida não me impactou como eu esperava. Mas eu gostei, achei interessante. Não sou muito boa de identificar letra, de interpretar letras, então não esperem isso nesse react. Mas ela fala no refrão de me beije como, tipo, como se a gente fosse dizer adeus, sabe? Um beijo de adeus. E eu gostei muito do começo da música, que ela fala. Ai, deixa eu voltar ali aqui, ó. Ela fala. A sociedade está desesperada por um remédio, por uma cura. E, e ela diz. E ela diz a empatia pode resolver, pode ser essa cura que as pessoas estão procurando. Concordo muito, tá? Tá faltando muita empatia na vida das pessoas. E
sabe? Daí o refrão é isso: Kiss me like you know this is a goodbye. Tipo, me beije como se você soubesse que isso é um fim. Não sei, não entendi muito bem a letra. Acho que ela tá se despedindo de alguém pelo tom na letra, mas não sei. E é isso, eu gostei da música, só de primeira ouvida não foi, meu Deus, amei a música, mas eu gostei da música, tá? E a segunda música do álbum é Hey That I Made You Love Me, o primeiro single, que como eu já falei, tá crescendo muito, estou muito apaixonada e gosto muito do clipe, e é isso, não vou me estender muito. Vamos para a próxima, que é a faixa título, que é Petal, tá? Que tem um selinho de explícita, não sei o que esperar. Vamos lá, Petal. Acho que é assim que se fala, né? Petal. Seria pétala. Trying to feel something real to cry again. They say that artist needs tears to write again. It's such a fuck situation. Pattern in the pavement. Just as long as she keeps getting it right. Heartbreak won't be here in paradise. Such a convenient revelation. Os vocais. This record in rotation. Long as she gets the elevation each night. Heartbreak won't break, this is paradise. I hear them all say ooh, 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 ooh. Only who's to blame is the people or myself, yeah. But this time feels so very different. This is not a graph photo. Pictures of a life that isn't mine. Try different points of the size. If this is my curse, I let it ride. De novo, não tem ponte. Mas não tem ponte nessas músicas, gente. Eu tinha reparado isso em Kiss Me, agora de novo em Petal, não tem ponte nessas músicas. O que que tá acontecendo? Mas vamos lá. Petal, muito interessante essa música, muito experimental. Não tava esperando isso nesse álbum. Achei muito interessante. Minha parte favorita é o refrão, com certeza. Eu não vou conseguir fazer, né? Porque eu não tenho os falsetes dela. Mas muito legal o delivery vocal que ela trouxe no refrão da música. Eu gostei muito da letra da música também. Que ela faz uma ironia, né? Que todo mundo diz que quando uma artista feminina se separa, vai vir o álbum, né? Vai vir um álbum sobre término, sobre tananã, tananã, que é uma regra, né? Sempre acontece isso. E a Ariana dizendo que ela não precisa terminar um relacionamento ou terminar de um jeito muito ruim pra conseguir escrever e, sabe, conseguir se inspirar musicalmente, né? É interessante, a letra é muito divertida e eu achei a produção muito interessante. Também não foi uma coisa que, ai meu Deus, eu amei de primeira. Acho que preciso de mais ouvidas, mas eu achei ela muito interessante, muito diferentona. Eu acho que é uma das músicas mais diferentonas que a Ariana já fez na carreira. Gostei muito, achei bem interessante. E é isso. Agora vamos para a próxima, que é Stay. Stay. As músicas são bem curtinhas, né? Agora eu reparei. E não tá tendo ponte nas músicas. Tipo, Hey That I Made You Love eu acho que tem ponte, mas a outra Kiss Me também não teve. Quero pontes. Pontes fazem muita diferença pra uma música. Vamos lá, pra Stay. Hey, baby, take your time. You got me so in like, oh yeah, need you all the time. Make it mine, make it mine. Stay this time. Now really I should say this time. Space. I just don't wanna be temporary. I just wanna stay this time. But can you keep it hard to speak, but hard to speak? I don't wanna be. And you
Stay, vamos lá. A minha voz até falhou. Stay. Stay. Eu achei gostosinha, achei fofinha. Eu acho que de questão de refrão, é o primeiro refrão que gruda na minha cabeça. Can you keep it safe this time? É tipo um refrão muito de primeira. Mas não sei. Não sei, fiquei em cima do muro. Eu acho ela boa, mas ela me lembrou muitas outras coisas que a Ariana já fez na carreira. Não sei. Não sei, fiquei em cima do muro com essa. Eu achei ela muito gostosinha, achei ela viciante. Me lembrou bastante Hey That I Made You Love Me, mas não sei. Não sei, fiquei em cima do muro. Não sei, talvez seja uma que cresça, porque ela é muito imediata a melodia dela, mas sei lá, me lembrou outras coisas que a Ariana já fez. Sei lá, eu achei meio previsível a melodia no refrão. Fiquei em cima do muro com essa música, não sei. Não sei. Vamos pra próxima. Eu já tô formulando coisas pra dizer no meu review geral, tá? Vamos pra próxima, que é Oh Well. Não consigo falar. Sem parecer uma estadunidense genérica. É Oh Well. This is the beginning of the end. I feel I just don't know what to say. And all that baby on my mind, and it's okay. Something new can replace dysfunction, obsession, friends I used to need, but now the bad guys all go to hell. Good things can replace dysfunction, obsession, thanks, but I'll see you right now. Oh, well, you don't even know me, no way. Minha bateria tá acabando. Que maravilha. Obrigada por me avisar. Não tava percebendo. Que raiva. Vamos lá. Onde é que eu tava? Eu tava em Oh Well. Tá bom. O Oh Well, eu gostei da música. Não amei, mas eu gostei. Gostei muito da letra, que bem empoderada, vamos dizer assim, que ela tá falando, tipo, tu vai pro inferno e eu vou continuar aqui seguindo em frente, porque tu é um babaca, tu é um cara muito ruim. E eu gostei uma parte da letra que ela fala, eu vou continuar. Como é que fala? Se preocupe que eu vou continuar, que você vai continuar recebendo é, canções de término, né, sobre você. Então não se preocupe que você nunca vai ser esquecido, alguma coisa assim. Eu gostei da letra, gostei da vibe, mas ela pra mim cai na mesma coisa que Stay, que parece uma música que eu já ouvi em outros momentos da carreira da Ariana. Então eu senti falta de um toque diferente, um toque único pra esse álbum. Mas eu gostei da música. E agora eu vou ter que botar outros fones de ouvido, porque meus fones de ouvido estão descarregando. Então, só um minutinho. Voltamos, botei meu fone de ouvido aqui, vamos continuar. Agora vamos para Big Feelings. Big Feelings. Muito alto. Think I get big feelings, I know. There was things that I could. Big Feelings. Eu gostei da música, achei bem divertida, bem. Segue bem a vibe de Oh Well, essa questão da letra, da vibe, de ser uma coisa mais shade, vamos dizer assim, pro boy. Que ela fala que ela é o pior karma que ele vai ter, que, né, tem até umas partes na música que eu nem posso falar aqui, mas, né, Ariana Grande explícita, mas muito divertida a letra.
Deixa eu ver aqui o refrão da música. Tipo, ela dizendo que a pior coisa que ele pode fazer pra ele. A pior coisa que ela pode fazer pra ele é fazer ele ter grandes sentimentos por ela. Tá? Fazer ele se apaixonar por ela é a pior coisa que ela pode fazer. Segue a letra segue bem a vibe de Hey That I Made You Love Me, né? Mas aqui numa coisa mais. Tipo, eu tô muito feliz que eu fiz você se apaixonar por mim. Esse é o pior karma que eu posso te dar. Que ela, em Hater I Made You Love, ela fala como ela odeia ter feito ele se apaixonar por ela, né? Mas eu gostei da música, achei divertida. Ela me lembrou muito, a estrutura dela me lembrou bastante de True Story. Não sei se só eu, mas me passou muito a estrutura da música. Não sei porquê. Mas eu gostei, achei divertida. Vamos pra próxima, que é Freaky. Tem uma interlude, eu acho que ela vai mudar a vibe do álbum. Que o álbum até agora tá numa vibe, né? Com Oh Well e Big Feelings. Então vamos ouvir que é Freaky. E tem um caminhão do ovo passando. Baby, will you come with me nowhere before they shoot me down? Let feel I won't give you your fantasy this time. Can you do it now? No, I won't do what you say, freak anytime. But can you give me Espiando. now? Vai emendar, eu acho. Vou deixar eu emendar, depois eu falo da música. Blind half the time, I run through all your warning signs. Yet your favorite muse just simply disappears. One day I got you all over me, feeling me like ecstasy. You made me see colors I haven't seen for a while. But Friday you suddenly goes to me. My wisdom has led the scene. My voice plays in a taxi passing by. Want you to feel me. I wish someone could hear me. Vou pausar, senão vai pra próxima música. Primeiro falando de Freaky. Achei gostosa. Segue bem a vibe que tá nas músicas do álbum. Eu achei gostosinha. Eu achei interessante o refrão, que tem aquele piano meio sintetizado. Interessante. Mas não amei a música de primeira ouvida. E eu achei bem interessante o interlude, tá? Que é um álbum que parece que é de término de relacionamento, porque ela tá falando bastante sobre isso, sobre se livrar de alguém que não era bom. Então, é um álbum de término, né? Ela falou que não precisa de término pra fazer um álbum, mas fez um álbum de término. Mas parece que é. E nessa música ela tá falando sobre como durante todo o relacionamento ela fugiu muito dos warning signs, tipo. Sabe quando a gente fala aquelas red flags dos homens que eles estão mostrando na nossa cara que eles não prestam, mas a gente continua? É basicamente isso. Ela falando como se ela fugia de todos os sinais de alerta que tinha, falando sobre como esse boy não era bom, não era bom pra ela, e agora ela consegue ver, agora ela consegue perceber, e ela percebe que não precisa dele, que ele não merece ela. E aqui no final da música ela fala. Mas você não me merece, mas eu quero te sentir, eu desejo alguém que possa me ouvir. Então ela tem essa coisa muito dentro dela de talvez se apoiar muito nos relacionamentos pra ter uma pessoa pra ouvir ela, sabe? Isso não é bom, tá? Você se apoiar nos relacionamentos. É bom você se relacionar com as pessoas e tudo, mas isso ser tipo, o seu único objetivo eu não acho bom, não acho interessante. Mas eu gostei da interlude. A interlude foi mais interessante que muitas músicas desse álbum, né? Mas vamos pra próxima. Espero que mude a vibe do álbum. Vamos agora pra Like a Do. Like a Do.
I'm making friends with my consequence. Way up high like my consciousness. Keep my heels tall, my ego small, but I'm still grandiose. Makes me see how you come to see is true. You need me like I you, 'cause no one fucks you like I. Extra, extra, like one take me sexy. How you come to see is true. You need me like I you, 'cause no one fucks you like I do. Ai, me deu até sono. Like I Do, eu comecei muito animada com essa música e no meio ela me perdeu. Não sei, eu gostei da música, gostei da vibe. De novo, eu gostei muito da letra. Eu acho que as letras desse álbum estão muito boas, inclusive. Mas o que tá mais me. Né, eu não quero adiantar o review lá no final, mas o que tá mais me pegando é as produções, que ou me lembram coisas que a Ariana já fez, ou me lembram coisas que eu acho que já estão meio datadas, sabe? Essa produção, por exemplo, me lembrou muito algo que o The Weeknd faria lá no primeiro álbum dele, lá o Beautiful Madness. Não lembro o nome. O primeiro álbum dele, tipo, me lembra muito a produção de Hills, The Hills. Só que eu acho que tá muito datada essa produção, então, sabe, eu não sei. Eu gostei muito da letra, da proposta, sabe, da atitude, mas o que mais me pegou foi a produção. A produção me perdeu muito ao longo da música. E vamos pra próxima, que é Never Get Over Me. Agora tá essa coisa, né, de você nunca vai me esquecer. E, né, de novo, a letra maravilhosa. O que ela tá falando na letra? Deve esquecer. Eu gostei muito do começo da letra, que ela fala: vou manter meus salto altos, né? E meu ego inteligente. Não, meu pequeno. Não. Meu pai, eu tô traduzindo por português, tá ficando uma merda. Vou manter o meu salto alto, meu pequeno. Meu pequeno ego. Não acho que é tão pequeno assim. E vou continuar a grande Ariana Grande, né? Então, muito legal, porque tava essa coisa muito na fanbase que a Ariana não estava sendo Ariana. Muito chato isso, inclusive. Tá sendo uma das coisas mais chatas de se acompanhar no fandom recentemente. Ai, não é a Ariana. Ai, ela está muito magra. Ai, não sei o quê. Tipo, gente, cuida das suas vidas, sabe? Se ela tá feliz, se é isso que ela quer, deixa ela, porra, sabe? Ela continua, ela é a Ariana Grande, gente. Não tem nada de errado. Eu acho que as pessoas às vezes procuram pelo em ovo pra se, né, sarna pra se coçar. É muito chato isso. E falando do corpo dela, sabe? Eu acho muito desnecessário. Não gosto, não tô gostando desses comentários recentes. Mas vamos vamos pra música que importa. Agora vamos para Never Get Over Me, tá bom? Nunca vou. Esse cara nunca vai superar a Ariana Grande. Minha garganta tá dando bastante. Never change, never taste me. Wanna forget these forevermore. Gostei de Never Get Over Me. Eu gostei da música. Eu acho que de todas que eu ouvi até agora foi a mais comercial, sabe? A mais com a estrutura de música mais. Sabe, que eu viria pra single, tudo. Me lembra bastante Hater I Made You Love Me. Eu gostei bastante da música. Não amei, meu Deus, mas eu gostei bastante. Eu gostei da letra de novo. Eu fiquei tipo, ela tá falando sobre isso, e daí no final da música eu fiquei, ela tá falando sobre isso. Não vou me aprofundar sobre isso, mas a Ariana já se aprofundou bastante. Vamos pra próxima, que é Bad Thing, Bunny Hop. Yeah.
Nossa, o instrumental me lembrou o primeiro single. Hum. Ok, Bad Thing. É, não sei, a produção da música, já falei algumas vezes, essa coisa mais synth pop, dançantezinha, já tô saturada. Mas eu gostei da música, achei fofinha, gostei da letra. É, eu acho que ela tá falando sobre quem eu acho que ela tá falando. Que, né, parece que ela voltou com um ex, né, que era Rick alguma coisa, que ela menciona na música Thank You Next, daí ela mudou a letra de Thank You Next, ela tá sendo vista com ele. E essa música fala sobre você voltar com alguém do passado. Então acho que pode ser sobre ele essa música. Mas eu sou péssima com fofoca, então. Mas não sei, eu gostei da música, mas não amei. Como várias nesse álbum, né? Já tô me preparando, já tô com o que eu vou falar na minha mente no review final do álbum, né? No final do vídeo. Vamos pra última música do álbum, passou bem rapidinho esse álbum, que é Now Here Nobody. Now Here Nobody. Por favor, né? Essa balada. To believe in a perfect ending, but that's alright. Yeah, that's alright. But don't care about tomorrow. I love you right now. So deep that we've at least two. And nobody else that I've ever been with. Ok. Now Here Nobody. Eu acho fofinha a música, bem cara de encerramento de álbum. Essa coisa de dizer aqui, estamos aqui e ninguém mais. Eu não gostaria de estar com mais ninguém, só contigo. Eu gostei da música, eu gostei do primeiro refrão dela, aquele primeiro pré-refrão. Achei muito bom, mas depois daí vem aquela melodia quase sem instrumental nenhum, com uma leve modulação na voz dela. Lembra muito Clear Blue, da Lorde. Vários artistas estão fazendo isso, inclusive, ultimamente. Mas a primeira coisa que vem na cabeça é Clear Blue, da Lorde. Mas vários artistas já fizeram. E achei bem legal. Acho que deu um impacto na música. Mas, não sei, eu gostei da música, mas não amei. Só achei boa, gostosinha, bom encerramento para álbum. E eu quero falar sobre esse álbum no geral, tá? Que eu tô bem ansiosa. Vamos lá. Vou até tirar o fone de ouvido, que me incomoda ficar com fone de ouvido. Vamos lá. Petal, da Ariana Grande. Vamos lá, esse álbum, eu acho que depois do que a gente teve no Eternal Sunshine, que pra mim talvez seja o melhor álbum da Ariana, teria que pensar, porque eu gosto muito do Dangerous Woman, mas como um álbum no geral, eu até fiz um ranking de discografia dos álbuns da Ariana, então vai lá assistir, mas vou deixar aqui nos cards. Lá eu falei que tem tudo pro álbum da Ariana se tornar o melhor da carreira dela. É o álbum que melhor usa os vocais dela, com as produções mais interessantes, com as letras mais maduras, tudo. Esse álbum foi muito bom pra carreira dela no geral. Depois a gente vir de um Positions que dividiu muitas opiniões, né? Dela tá se repetindo muito sonoramente, daí ela teve essa pausa na carreira, lançou Wicked, que foi muito aclamado e tananã. Daí veio Eternal Sunshine, que pra mim foi muito importante. Tudo que ela fez depois do Positions foi muito importante pra dar essa revigorada na carreira, dar essa nova perspectiva pros fãs, mostrar que ela ainda consegue entregar um álbum diferentão, sabe? E não só se apoiando no trap, sempre trazendo novas melodias, novas produções. E aqui no Petal, eu não vou dizer que ele é um passo pra trás. Assim, eu acho que ele é um passo pra trás em alguns sentidos, mas não no sentido de, voltamos pro trap. Eu acho que não, são pouquíssimos momentos que ela
acho que só um momento, assim, numa música, agora não vou lembrar qual foi, que o segundo verso me passou muito uma vibe de trap, mais aceleradinho. Mas tirando essa música, o resto do álbum tem melodias diferentes, nada do que. Nada remetendo a essa época dela que eu achei bem repetitiva, né? Minha opinião, eu achava muito repetitivo, que ela tava numa zona de conforto. Mas, no geral, as melodias desse álbum também não são nada uau, nada que eu nunca vi na música pop no geral, nada que eu não vi da própria Ariana em outras eras. Eu acho que esse álbum é um apanhado de várias eras dela. Principalmente me lembrou bastante o Dangerous Woman e o My Everything, principalmente esses dois álbuns. Só que, não sei, não sei, eu fiquei muito em cima do muro. Eu acho que é um álbum que ele vai crescer, eu acho, porque de primeira ouvida ele não me pegou, tá? Não teve nenhuma música que eu fiquei, meu Deus, estou apaixonada por essa música. Eu acho que todas as produções e melodias são coisas que eu já vi a Ariana fazendo em outros momentos da carreira. Me passou muito na cabeça também o Deluxe dela, que ela fez o Eternal Sunshine, que eu fiz o react, inclusive, do Deluxe. E foi um Deluxe que não me pegou, que eu não viciei nele. E as músicas desse álbum, no geral, me lembram bastante a vibe, as produções e as melodias do Deluxe, que já me lembravam coisas que ela já fez no passado, sabe? Então, não sei, faltou um tchan único pra esse álbum, sabe? Ele parece realmente muito a vibe do Deluxe que ela lançou há pouco tempo e eu não senti nada de novo nesse álbum. A única música desse álbum que eu achei diferentona, achei algo diferente pra carreira é Petal, a faixa título. Tirando essa, o resto tudo pra mim, em outros momentos da carreira eu já vi. Parece que ela pegou descartes do My Everything, do Dangerous Woman e do Deluxe, do Eternal Sunshine, e juntou tudo aqui nesse álbum, e esse é o álbum, tá? Isso só sonoramente e melodicamente, tá? Em questão de letras, é um álbum muito interessante, inclusive, eu achei ele bem legal, que ela fala sobre... É um álbum sobre término, mesmo que ela não queira, é um álbum sobre término, mas em várias perspectivas. Não é nada uau, inventivo, inovador, liricamente falando, mas eu acho interessante, conta uma historinha, uma jornada sobre como ela tava nessa coisa de negação no fim do relacionamento, se culpando, até ela se encontrar, achar outra pessoa, entender que aquele outro relacionamento era uma porcaria, ele não era bom, não fazia bem pra ela, achar essa nova pessoa que faz bem pra ela, né? E agora, tipo, nada mais importa, e agora esse é o meu caminho, meu futuro. Então, eu gostei liricamente da jornada do álbum, mas realmente, sonoramente e melodicamente, eu achei um apanhado de várias coisas que a Ariana fez na carreira, mas não num sentido bom, porque eu gosto muito do Dangerous Woman, mas realmente parece que em vários momentos ela pegou descartes dessas eras dela e botou aqui, juntou tudo e ficou isso, sabe? Eu senti falta de algo novo. Eu não senti nada de novo nesse álbum. De novo, só a faixa título que eu achei algo diferente, mas o resto, tudo parece que eu já ouvi a Ariana fazendo em algum outro momento da carreira. Então foi isso que mais me incomodou. Até no próprio single, né? O primeiro single, Hater I Made You Love, mesmo que eu goste muito, mesmo que esteja crescendo muito, ela me lembra coisas que ela já fez em outros momentos da carreira, sabe? Mas menos impactante como nos outros momentos da carreira, tá? E vocalmente eu queria que ela também tivesse explorado mais os vocais dela nesse álbum. São pouquíssimos momentos que ela explora. Eu queria que ela tivesse explorado mais, porque eu acho que teria dado um tchan a mais nesse álbum. E é isso, gente. Fiquei em cima do muro. Eu acho. Não é um álbum ruim. De longe, não é um álbum ruim. Mas que faltou um tchan nele, faltou alguma novidade. E é isso. Sendo bem sincera. É, esse foi meu review, esse foi meu react e review do álbum. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilha com todo mundo. Comenta aqui embaixo quais as suas opiniões sobre o álbum, quais são suas favoritas, quais que tu menos gostou. Se você gostou do álbum no geral, ou se concorda comigo nas minhas opiniões, comenta tudo aqui embaixo. Se você é novo por aqui, já maratona os vídeos do canal. Se gostar do meu conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho
Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Então, muito importante você ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, acompanhar a nossa comunidade. Eu sempre aviso quando sai vídeos novos, vídeos que estão para sair, faço enquete, mini reviews de álbum, minhas mais ouvidas do Amazon Music todo mês. Tem shorts, tem Instagram, tem TikTok. Acho que é isso. Eu poderia falar quais são minhas favoritas, mas não sei, deixa eu ver. Eu gostei da faixa título, achei interessante. Big Feelings, eu acho. Never Get Over Me, eu gostei bastante. E acho que é isso. É que no geral é um álbum que, né, já falei tudo que tinha pra falar no review, né, mas não é um álbum que, meu Deus, nenhuma música pra mim se destacou horrores nessa primeira ouvida, mas vamos ver, né. Vou atualizando vocês no meu Mais Ouvidos do Amazon, tá bom? É isso, beijão, tchau e até o próximo vídeo. Minha garganta tá doendo muito. Ai, meu Deus.